Boa noite a todos, na graça e na paz de Jesus. Amém. Deus criou um mundo bom e perfeito. Isso significa que quando você olha ao seu redor e você vê o que você vê aqui, esse não é o mundo de acordo com aquilo que estava no coração de Deus quando Ele o criou. E quando Deus criou esse mundo bom e perfeito, Ele nos criou, Ele criou a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança, e Ele teve como seu propósito manifestar na criação o seu governo por intermédio da humanidade. Aonde um ser humano estivesse, ali na criação deveria estar a marca da presença de Deus. Os seres humanos carregavam então a glória do Senhor neles. Deus diz que deveriam crescer e multiplicar e deveriam encher toda a terra. Aonde estivesse presente um de nós, ali deveria estar presente a realidade do reino de Deus que está nos céus, se manifestando então na terra. E isso tem início em um jardim, onde Deus coloca os seres humanos para se relacionar com eles, e a partir desse lugar, desse jardim, templo, onde havia conexão do céu com a terra, a humanidade deveria então se espalhar, levando essa realidade para todo o restante da criação. Mas para que isso pudesse ser feito assim, os seres humanos precisariam reconhecer que eles estavam debaixo do governo de Deus, debaixo da autoridade de Deus, ou seja, nós carregávamos uma grande autoridade, um grande poder, mas essa autoridade e esse poder não eram autônomos, não eram independentes. É uma autoridade e um poder dependente da autoridade e do poder de Deus. Nós somos como seus vice-regentes, como seus, numa linguagem do apóstolo Paulo, embaixadores, que representam as realidades dele então na criação. As escrituras nos dizem que o céu é o céu do Senhor, o nosso Deus, e a terra Ele deu aos filhos dos homens, o que significa então que estava sob a nossa responsabilidade aquilo que deveria acontecer na criação. Veja, não é porque Deus não possa, mas é porque Ele não quer, ok? Tudo o que acontece na criação, tudo o que acontece nessa realidade, Deus decidiu que Ele faria acontecer em parceria com o ser humano. Então Ele tem todo o poder para fazer o que Ele bem entende, na hora que Ele bem entende, mas Ele decidiu que aquilo que Ele realizaria, aquilo que Ele faria através da humanidade. Então, quando nós seres humanos que deveríamos exercer autoridade sobre toda a criação, cedemos à autoridade, ao engano, melhor dizendo, de uma criatura, que é Satanás, que se apresenta no jardim através do disfarce de uma serpente, e nós nos deixamos tocar pela cobiça que ele desperta no nosso coração pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e escolhemos, ao invés de comermos da árvore da vida, ao invés de respondermos a essa realidade de submissão e amor a Deus, dar ouvidos ao inimigo, achando que poderíamos ter uma autoridade e um poder semelhante ao de Deus, independente dele. Nós entramos em uma esfera de rebelião, e é isso que nós encontramos presente na criação a partir de Gênesis capítulo 3. Então, as escrituras nos contam que a partir dali nós lidamos com um mundo que não é o mundo original, que não é aquilo que Deus criou originalmente. Deus, por sua vez, não desistiu da sua criação, porque antes da fundação do mundo, a gente sabe disso porque nós temos a revelação toda na nossa mão. Antes da fundação do mundo, Deus decidiu que Ele redimiria a humanidade, Ele teria uma humanidade redimida que então em algum momento iria novamente desfrutar dessa realidade original que fora criado por Ele em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E como é que Ele iria formar essa humanidade? Como é que Ele ia trazer essa humanidade de volta? Como eu disse, Ele decidiu não fazer nada à parte da gente. Deus poderia, sem dúvida nenhuma, resolver toda a questão lá no jardim, mas Ele pessoalmente, Satanás é um cisco, ok?
nem isso ele não é, não dá nem para comparar isso com relação a Deus, mas só para ficar na nossa cabeça, ele é um cisco, um grão de areia, perto de quem Deus é. Então Deus poderia resolver isso ali, imediatamente. Satanás não é páreo para Deus, Satanás é criado, ele não tem condição de ser inimigo de Deus, mas ele se torna inimigo da criação de Deus, da qual nós, por termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, somos o alvo número 1 do seu ódio, da sua raiva, da sua ira, né, do seu desejo de macular, de distorcer aquilo que Deus criou de bom e perfeito. Então Deus resolve que Ele vai trazer a humanidade de volta, que Ele vai restaurar todas as coisas por intermédio da humanidade que Ele criou. Então, ao longo do Antigo Testamento, Deus faz 3 promessas, ou 3 profecias. A primeira está em Gênesis 3,15, ele diz para a serpente que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça dela e ela iria ferir o seu calcanhar. Depois, mais para frente, ele vai dizer que esse descendente da mulher, ele virá de uma nação que ele vai formar, de uma descendência que ele vai formar por intermédio de um homem chamado Abraão. Essa nação, então, é a nação de Israel. E mais para frente ele vai dizer que dentro dessa nação, essa semente da mulher virá a partir de um descendente de um dos reis de Israel, o rei Davi. Nós chegamos no Novo Testamento, aonde os profetas ao longo do Antigo Testamento vêm avisando que em algum momento Deus entraria na história novamente por intermédio de um ungido, de um rei ungido que iria representar o seu governo. Seria o descendente de Davi, que assentaria no trono de Davi e que iria reger Israel, e através da nação de Israel as nações da terra seriam abençoadas, como ele havia prometido a Abraão. E a nação de Israel, o povo de Israel, está com essa expectativa da chegada desse rei, da chegada desse homem, que na perspectiva que os profetas apresentavam e que Israel compreendia, quando chegasse, iria eliminar de uma vez por todas os seus inimigos, os inimigos de Israel, restaurar Israel ao seu lugar de honra, e iria exercer então a manifestação da glória de Deus sobre todas as nações da terra. Dentro desse contexto, Jesus aparece. Um dia ele vai até o seu primo João, e ele é batizado por ele no Rio Jordão. E quando ele é batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele, e uma voz se é ouvida do céu dizendo: este é ele, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, este é a semente da mulher, este é o descendente de Abraão, esse é o filho de Davi que deveria vir. É isso que a voz está dizendo. Então, depois que João é preso, as escrituras nos dizem que Jesus vai para Galileia anunciando isso, proclamando que o reino de Deus havia chegado, depois de ter tido um confronto com o próprio diabo no deserto, aonde fica claro para Satanás que aquele homem que está ali, que é Deus, mas que se fez um ser humano, e que Satanás teria a chance, a primeira vez, de poder enfrentar Deus de uma forma que ele pudesse vencer, porque era inacreditável, mas a eternidade havia se limitado dentro do tempo, ok? O infinito havia se colocado de forma finita. A vida havia se revestido da possibilidade da morte, e Satanás então se vê diante disso, e assim como ele tentou a primeira humanidade no jardim, e ele conseguiu ludibriá-la e vencê-la, ele está tentando fazer isso agora com Jesus, com esse homem que está diante dele, mas dessa vez ele é derrotado. Eu gosto de ler a tentação, na maioria das vezes pensando numa declaração de guerra de Jesus a Satanás. Vocês já devem ter visto aqueles filmes de guerra antigo, que os dois exércitos eles vêm para batalhar, então vem um exército de um lado, um exército do outro. Às vezes a gente vê isso na própria escritura, algumas histórias assim, né? E geralmente vem o comandante desse exército aqui, o rei desse exército aqui, ele vem para o meio
e aí o rei desse exército daqui vem para o meio, e aí eles conversam, renda-se. Um fala, o outro diz, não me rendo. Eu falo, então vai ter guerra, né? Vai ter guerra, vamos arrumar um acordo aqui para a gente não precisar ter guerra. Se o acordo é feito, um se rende, o outro não tem guerra. Estou me lembrando aqui de uma cena bíblica que mostra isso. Lembro de Golias e Davi, né? Golias vai e fala, me dá um só de vocês para lutar aqui, assim a gente resolve essa parada na luta entre eles e eu, um herói de vocês. É isso, eu gosto quando eu leio esse texto da tentação, eu enxergo isso. Satanás, de alguma forma, ele está propondo um caminho de tréguas para Jesus. Ele está dizendo, olha, você veio recuperar aquilo que pertencia à humanidade, não é? E que eu tomei, eu devolvo para você, se você se prostrar e me adorar. Ele é um mentiroso, não era dele para ele devolver nada, mas essa é a estratégia dele, e Jesus diz para ele, não, eu vim não apenas para retomar, mas eu vim para destruir você. Eu vim para acabar com o seu império, para acabar com a sua raça. É isso que Jesus está fazendo ali na tentação, ok? E aí Jesus volta, diz a Bíblia, no poder do Espírito. Ele volta de lá no poder do Espírito. Por favor, abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 4. Jesus retorna no poder do Espírito, ali do deserto, depois de ter sido tentado e vencido Satanás. O texto diz que Satanás se retira até a ocasião oportuna. E aí então Jesus começa o ministério dele, entrelaçando os evangelhos. Jesus vai para Galiléia então, e ele começa a proclamar a realidade ali do reino de Deus. Verso 14, Lucas 4,14 diz, Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Então, se você ler Marcos capítulo 1, você vai ver o que é que está acontecendo. Se você ler Mateus capítulo 4, você vai ver o que está acontecendo na Galiléia. Jesus, ele está ensinando e está proclamando, o reino de Deus chegou. Ele está chamando pessoas a responderem a isso com arrependimento e com fé. Arrependimento é uma mudança na mentalidade. As pessoas aguardavam a realidade do reino de Deus que haveria de chegar, e Jesus disse, o reino chegou, e agora você precisa responder a isso com arrependimento. Ou seja, você vai ter que entender esse reino que chegou. Você vai ter que mudar a sua perspectiva, a sua mentalidade, a sua compreensão do que diz respeito a esse reino. Você precisa reconhecer o rei desse reino, e isso é a fé. Veja, para responder ao reino nós precisamos dessas duas coisas, ok? Não só arrependimento e não só fé. Arrependimento sem fé é remorso, ok? Arrependimento sem fé é remorso. Fé sem arrependimento é crendice, tá bom? Então tem muita gente que tem fé. Você deve encontrar pessoas assim, eu me encontro com pessoas assim o tempo todo, né? O brasileiro é uma pessoa que crédula, né? Ele tem fé, crédula. Então você encontra com a pessoa fala assim para você, não, mas eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. O problema é que ele não tem arrependimento. Então não resolve você ter muita fé em Deus se você não tiver arrependimento, ok? Mas nós temos o outro lado também, as pessoas que olham para suas vidas, veem que não estão corretas, estão arrependidas, se arrependem, diz, mas não respondem em fé para o Senhor. Então não muda a vida. Jesus diz, o reino chegou, como você responde a ele? Em arrependimento e em fé. E a gente vai vendo o que Jesus está fazendo. Ele não só vai proclamando que o reino chegou, ele não só vai chamando pessoas para se arrependerem e crerem. A resposta de arrependimento e fé no reino, nos evangelhos, é a pessoa se tornar um seguidor de Jesus. Ele começa a viver a vida dele, a padronizar a vida dele por aquilo que ele está vendo na vida de Jesus, por aquilo que Jesus está mostrando. Isso é o discipulado. Eles se tornam aprendizes de Jesus, alunos de Jesus. Jesus é o modelo de discípulo perfeito, ele é o discípulo do Pai, e ele está vivendo essa realidade. Ele diz, o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazer, o filho só fala aquilo que ele ouve o pai falar. Então ele está mostrando essa realidade do reino de Deus que ele carrega nele, que ele trouxe com ele, porque ele veio do céu e ele se torna um ser humano entre nós aqui para viver a humanidade, para mostrar a humanidade que Deus tinha no coração dele quando ele criou o ser humano.
Mas Jesus também demonstra a realidade do reino. Por quê? Porque não há nada teórico no reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus não é um conceito. O reino de Deus não é uma teoria. O reino de Deus não é um conjunto, de princípios. O reino de Deus é uma manifestação ativa do governo de Deus, se manifestando nas nossas vidas e se revelando através das nossas vidas. Então Jesus, ele está mostrando isso. Jesus fala a respeito do amor de Deus e ele demonstra o amor de Deus. Jesus fala a respeito da graça e ele demonstra a graça. Ele fala a respeito da misericórdia, ele demonstra a misericórdia. Ele fala a respeito do poder de Deus, ele demonstra o poder de Deus. Ele diz que ele veio para destruir o reino de Satanás, então ele expulsa demônios. No reino de Deus, na eternidade, no mundo bom e perfeito que Deus criou, não há enfermidades, então Jesus cura. Não há acepção de pessoas. Jesus recebe os samaritanos, Jesus recebe os pecadores que os judeus entendiam ser pecadores. Jesus vive com essas pessoas, essas realidades. Jesus, no Antigo Testamento, você tem essa manifestação da seriedade do pecado. Isso era determinado muitas e muitas vezes a partir da manifestação de algumas enfermidades. Então tinham algumas coisas que as pessoas não podiam fazer, porque elas se tornariam impuras de conformidade com a lei de Moisés. Uma delas era, uma pessoa não poderia tocar num leproso, porque se ele tocasse num leproso ele ficaria impuro. Mas Jesus toca em um leproso, e ao invés de Jesus ficar impuro, o leproso fica puro. O leproso é purificado. Então Jesus está mostrando, o reino de Deus chegou, uma nova ordem começou, uma nova realidade está acontecendo aqui. Mas dentro dessa nova realidade, dessa nova ordem, eu vou usar uma linguagem que é do apóstolo Paulo aqui, há um mistério presente. O mistério presente é, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, assim os mestres judaicos entendiam, haveria de chegar o dia, que era o dia do Senhor, aonde todas as coisas, quando o Messias, o rei davídico chegasse, iriam ser mudadas, iriam ser transformadas. Essa era má seria julgada, uma nova era começaria. Mas nós vamos aprender, por causa da revelação do Novo Testamento, que essa chegada do reino, ela se dá em duas etapas, O reino vem com Jesus, mas agora esse reino que Jesus traz, ele vai ser desenvolvido ainda em interação com essa presente era má. E ele tem um dia onde ele chegará, ele se manifestará na sua totalidade, na sua plenitude. Os judeus não entendiam isso assim. Então quando Jesus chega e ele fala que o reino de Deus chegou, ele começa a mostrar realidades do reino, ele cura, ele liberta e tudo mais. Os mestres judeus ficam confusos, as pessoas ficam entusiasmadas e dizem: ei, será que ele é o Messias? Começa a se ter essa questão: quem é ele? Quem é esse homem? Quem é esse homem que até o mar obedece, até o vento obedece? Quem é ele que toca num leproso, em vez dele ficar impuro, o leproso que fica puro? Quem é ele que ressuscita mortos? Quem é esse homem? E os judeus, então os mestres judaicos começam a dizer: ele faz isso, ele usa esse poder a partir de Satanás. E Jesus diz: se Satanás expulsa Satanás, então o seu reino está dividido, mas se eu expulso Satanás pelo poder do dedo de Deus, então o reino de Deus chegou entre vocês. Essa presença velada do reino que Jesus carrega e que ele manifesta aonde ele chega, esse reino que chega, mas ele não imediatamente toma toda a terra. Tinham dois textos do Antigo Testamento, tem muitos textos, mas dois textos principais do Antigo Testamento que o judeu carregava na mente dele sobre essa perspectiva da chegada do reino. Um é Daniel capítulo 2, o outro é Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 2, Daniel tem uma visão de uma pedra que é cortada da montanha, e ela vem rolando e ela pulveriza uma estátua que representa todos os reinos da terra, e depois ela se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Então o judeu, ele estava esperando que essa realidade ela se acontecesse. Veja, essa realidade vai acontecer, mas o mistério é que Jesus traz esse reino
como uma semente. Jesus ele conta uma série de parábolas para explicar a realidade do reino, e uma delas é: o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Pense numa semente de mostarda, de qualquer semente. O que você tem numa semente? Você olha e ela é insignificante, mas nessa semente você tem uma floresta. Nessa semente, quando ela é plantada e ela é desenvolvida, ela cresce, ela se torna uma grande árvore, ela dá frutos, e esses frutos, eles têm sementes e eles vão, percebe? E aí ela vai encher. Então quando Jesus diz assim, o reino de Deus é como um grão de mostarda, ele está dizendo que toda a potencialidade do reino de Deus está aqui, mas ela ainda não está manifesta, ela ainda não se mostrou completamente, mas está aqui. Essa é uma realidade que está aqui. Então essa é o primeiro mistério. Mas tem um outro mistério que está presente também, que eles não compreenderam muito bem, e nós compreendemos porque nós temos toda a Escritura. Até hoje alguns judeus não compreendem. É que esse homem, esse judeu que está ali, dizendo que o reino de Deus chegou, ele é o próprio Deus que está entre eles. Veja, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Hoje você tem toda a Bíblia, nós temos mais de 2000 anos de história a respeito disso, uma fé que nos foi transferida e consolidada, e quando a gente lê as Escrituras e a gente vê Jesus fazendo as coisas, nós certamente, a partir da nossa mente, do nosso imaginário, imediatamente olhamos para Ele e aquilo que Ele está fazendo e dizemos: Ele é Deus. Mas você precisa entender que aquelas pessoas que estão ali com Ele estão vendo um homem. Em nenhum momento o judeu entendia que o Messias era Deus. O Messias era um ungido de Deus, um filho de Davi, um homem que viria da linhagem de Davi, ungido por Deus, e que reinaria e governaria sob o poder de Deus. Mas o judeu não entendia que esse homem era Deus. Por isso você vai ter muitas vezes nas Escrituras os judeus tentando apedrejar Jesus, porque Jesus se fazia igual a Deus. Jesus dizia que ele era Deus, Jesus dizia que ele era como o Pai, e eles diziam: esse homem está blasfemando. Quem é esse homem para poder perdoar pecados? Filho, os seus pecados estão perdoados. Então você tem ali um ser humano, e as pessoas estão olhando para ele e estão vendo um homem, e eles precisam chegar à conclusão que esse homem não apenas é o Messias. A palavra Messias significa ungido, ok? O ungido de Deus pelo Espírito, mas ele também é aquele que carrega nele a natureza do próprio Deus. Veja, eu e você, nós, a humanidade, fomos feitos à semelhança, imagem e semelhança de Deus, mas Jesus tem a natureza de Deus. Pedro diz para a gente, 2 Pedro capítulo 1, versos 3 em diante, ele diz para a gente que pelas suas ricas e poderosas promessas, ele nos tornou participantes da natureza de Deus. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos insere na vida de Jesus, e nós passamos a participar da natureza dele. Mas veja, nós participamos da natureza, nós não temos a natureza. Jesus tinha a natureza, ok? 100% Deus, 100% homem, e diante deles está um homem. E a pergunta é: por quê? E a resposta é: porque Deus havia decidido fazer tudo o que Ele deveria fazer e queria fazer aqui por intermédio da humanidade. Então Jesus está ali. Romanos capítulo 5, verso 14 mostra para a gente que Paulo recebe uma revelação do Senhor que mostra que Adão, na verdade, era um protótipo, ele era um exemplo, ele era um modelo da verdadeira humanidade que iria se manifestar através da pessoa de Jesus, através da pessoa do Filho. Então Jesus, ele está vivendo com essas pessoas, e ele diz que o reino de Deus chegou, e a próxima etapa daquilo que ele vai fazer
é mostrar como é que as pessoas que ele está chamando para o arrependimento e a fé, ao entrarem no reino, elas podem viver as mesmas realidades que ele está vivendo. E isso passa por aquilo que nós chamamos de discipulado. O discipulado de Jesus é Jesus tomar da realidade da vida dele e transferir isso para a vida daqueles que estão andando com ele, para a vida daqueles que o estão seguindo. Então, para que isso seja assim, isso seja possível, ele não faz uso dos seus atributos pessoais de Deus. Ele vive sob o poder e a influência da terceira pessoa, que vem sobre ele, a partir do batismo. Jesus faz tudo o que ele faz, os milagres, as curas, a ressurreição de Lázaro, andar sobre as águas, todas essas coisas, não porque nesses momentos ele pega a parte de Deus dele e usa, mas porque ele está vivendo como um ser humano, sob a influência e poder da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Isso precisava ser assim. Por quê? Porque, vamos para Lucas capítulo 4, porque os discípulos dele, os discípulos do reino, precisariam viver sob esse mesmo poder. Então, em Lucas capítulo 4, verso 14, diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Veja, Lucas não diz Jesus voltou para a Galileia no seu poder, ele diz, ele voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos os glorificavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor, ou o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabaram de ouvir. Uau! Veja o que está acontecendo aqui. Jesus, ele já vem fazendo o ministério dele na Galileia, manifestando o poder, a palavra do reino e o poder do reino, e agora ele chega em Nazaré. Nazaré é a cidade onde ele cresceu. Ele entra na sinagoga e o texto diz que ele recebe o livro do profeta Isaías. Ele acha esse lugar, ou seja, não era uma leitura sequencial que parou em Isaías 61, não, o texto diz que ele acha, ele encontrou, ele procurou propositalmente esse lugar, esse texto, e aí ele leu Isaías 61, e Isaías 61 é uma profecia a respeito da vinda do ungido, da vinda do Messias, aonde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para... Quando ele termina essa leitura, ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriu aquilo que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, tudo aquilo que vocês ouviram a respeito do que eu fiz na Galileia, e tudo aquilo que eu vou fazer e que vocês vão me ver fazendo, é resultado disso, é resultado do Espírito do Senhor estar sobre mim, é resultado do Espírito do Senhor me ungir. Isso é muito importante você entender, é muito importante que nós como igreja entendamos isso. Por quê? Eu torno a dizer, porque aquilo que Jesus viveu aqui, tirando o sacrifício dele na cruz, tudo que ele viveu aqui, ele viveu como um modelo, como uma realidade do que o reino é, e como aquilo que os que entram no reino, os que se tornam seguidores dele, deveriam viver também. Para isso, eles precisavam entender que o Espírito do Senhor
era a chave dessa realidade. Jesus é introduzido por João Batista assim: eu batizo vocês com água, depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio batizar com o Espírito Santo. Ele veio reunir um povo que chama pelo nome do Pai. Ele veio reunir uma nova humanidade, através da qual a presença do Espírito Santo de Deus estaria vivendo nelas, ungindo, dando capacidade e poder para que vivesse as realidades do reino dele, como ele, Jesus, estava vivendo e estava mostrando. Então Jesus começa a reunir os discípulos, eles começam a andar com eles, e eles olham para Jesus e eles entendem, porque esse é o modelo do discipulado judaico, ok? Um discípulo andava com o seu mestre para aprender a pensar como ele, falar como ele, fazer as coisas que ele faz. Eles entendem que eles estão andando com Jesus, e Jesus é o rabino deles, é o mestre deles. Então eles estão aprendendo a viver a vida do reino que Jesus está ensinando, proclamando e demonstrando com Jesus. E eles entendem que Jesus, ele é capaz de fazer todas essas coisas, porque ele disse que o Espírito do Senhor estava com ele. O Espírito do Senhor havia ungido a ele. Então essas pessoas começam a andar com ele. Do grupo que anda com ele, ele tem um grupo mais íntimo, formado por 12 pessoas, que seriam então o grupo referência daquilo que a realidade da vida dele se manifestaria na vida de outras pessoas, e que deveria depois transferir e manifestar para outros e para outros. Essas pessoas começam a andar com eles estão com ele o tempo todo. Eles o vêm orando, eles o vêm curando, eles o vêm fazendo um monte de coisas, e chega num determinado momento, Jesus, ele tem um grupo maior, ok? Não são só os 12, ele tem outros que andam com ele, mas chega num determinado momento, Jesus chama então esses 12, e ele transfere para eles do Espírito que está sobre ele. Ele dá a eles autoridade e poder, para eles irem e fazerem as mesmas coisas que ele está fazendo: proclamar que o reino de Deus chegou, curar os enfermos, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, receber de graça, dar de graça. Depois ele faz isso com outro grupo, um grupo de 70, para mostrar a mesma coisa. Então essas pessoas que estão andando com Jesus, elas estão entendendo que aquilo que elas estão vendo Jesus viver, aquilo que elas estão vendo Jesus fazer, é para que eles também possam viver, é para que eles também possam fazer. Mas para que eles possam viver e fazer, eles precisam desse mesmo poder que Jesus tem com ele e que Jesus carrega com ele. E eles têm a expectativa de receber isso. E Jesus, então, ao ensiná-los, diz para eles num determinado momento que seria necessário que ele fosse, para que então ele pudesse enviar o Espírito Santo, ele pudesse batizá-los com o Espírito Santo. O Espírito Santo não viesse apenas numa medida, mas ele viesse sem medida sobre eles, e que isso não poderia acontecer enquanto ele estivesse aqui. Por quê? Ele precisa ir para a cruz, ele precisa morrer, o sangue dele precisa nos verter dos nossos pecados, nos purificar dos nossos pecados. O Espírito Santo não pode habitar em nós por causa da realidade do pecado. Então na cruz, Jesus, com o seu sangue derramado, ele nos purifica de todos os pecados. Os profetas falavam isso. Vai chegar um momento em que Deus vai tirar de nós o coração de pedra, vai colocar um coração de carne, ele colocará em nós o seu Espírito. Então havia essa expectativa, mas de novo, os judeus acreditam que isso era um negócio que ia acontecer de uma vez só no fim. Mas Jesus traz o fim para dentro do meio da nossa história. Então eles não conseguem entender muito bem isso. Como é que é isso? E ele diz: quando o Consolador vier, quando o Espírito da verdade vier, ele vai conduzir vocês toda a verdade. Vocês vão entender, quando ele estiver vivendo em vocês, vocês vão entender do que eu estou falando.
Mas para que isso seja assim, eu preciso ir. Eu preciso passar pela cruz, eu preciso enfrentar a morte, eu preciso ressuscitar, e eu preciso voltar para o meu lugar de glória ao lado do Pai. Então nós chegamos em Mateus capítulo 28, onde Jesus, já depois de ressurreto, ele reúne esses seus seguidores e ele diz para eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, façam discípulos, não mais só de Israel, de todas as nações da terra. De que autoridade que Jesus está falando? Autoridade de Deus? Jesus nunca deixou de ter a autoridade de Deus. Ele é a palavra eterna, Ele é o Filho eterno. Que autoridade que foi dada a Ele? A autoridade do Filho do Homem. A autoridade que havia sido dada para a humanidade lá em Gênesis e que ela havia perdido. Jesus diz: eu a recuperei. Ela pertence de novo à humanidade. Mas essa autoridade agora não é uma autoridade apenas sobre a terra, mas é também sobre o céu. Por quê? Porque Ele é o homem divino. Ele é o Deus homem. Então Daniel descreve o que está acontecendo em Mateus capítulo 28, em Daniel 7. Ele tem uma visão e ele diz: eu vi um como o Filho do Homem achegando diante do ancião dos dias nas nuvens do céu. A ele foi dado toda a autoridade, o reino e o poder, para que ele reinasse. E ele distribuiu isso. Se você continuar lendo, ele vai dizer: ele distribuiu isso aos santos, aos seus santos, e mandou que eles fossem pela terra. O que Daniel 7 está vendo é Mateus 28, é o que está acontecendo ali. Então Jesus, Ele assenta-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e aí Ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja, sobre nós. E o Espírito Santo que foi derramado, que Ele diz aqui em Lucas capítulo 4, Ele me ungiu para. Isso significa que o Espírito Santo não foi dado a mim e a você apenas para ser um selo, uma marca, uma garantia interna de Deus da nossa salvação eterna. Ele é isso, mas Ele é mais que isso. Em João capítulo 7, Jesus diz: todo aquele que vier e beber de mim, aquele que tem sede, vem e beba de mim. Aquele que de mim beber, do seu interior fluirão rios de água viva. E João diz, ele estava falando do Espírito Santo que haveria de vir. Então o Espírito Santo foi dado a mim e a você, foi dado a cada discípulo de Jesus, não para ficar contido dentro de nós, mas para fluir de nós, manifestando as realidades do reino de Deus através das nossas vidas, assim como acontecia através da vida de Jesus. Mas nós também precisamos entender que o Espírito Santo não nos foi dado para que esse fluir seja algo apenas relacionado ao nosso prazer, ao nosso entretenimento, a nossa impressão com relação ao que Ele pode fazer e tudo mais. Não, Ele foi dado para que flua através de nós para o bem do mundo. O Espírito Santo é dado à igreja para o bem do mundo, para fluir através de nós para o bem do mundo, para que aquilo que Jesus realizou aqui, Ele continue realizando através da minha vida e através da sua vida, através da vida dos seus discípulos. Eu quero finalizar aqui usando um exemplo. Tem muitos, mas eu quero usar um exemplo, o de Pedro. Eu gosto de usar o exemplo de Pedro porque Pedro, ele vive os dois lados. A gente tem, óbvio, os demais também vivem, mas a gente tem a narrativa de Atos que mostram para a gente Pedro nas duas situações.
Você tem Pedro vivendo, andando ao lado de Jesus encarnado. E depois você tem Pedro vivendo na condição de discípulo que eu e você vivemos hoje. E eu entendo que de todos aqueles que andaram com Jesus, Pedro foi a pessoa que mais entendeu o que estava acontecendo ali. Apesar dele sempre ser esse cara que ele tem dia que é Pelé e tem dia que é Geraldão, né? Tem dia que ele mata a pau e tem dia que ele, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí, Pedro. Senhor, não começa a falar de cruz não. Eu conheço essa turma aí. O Senhor começa a falar que vai ter cruz, vai morrer, a turma vai tudo embora. Não partilha das coisas de Deus, Pedro, partilha das coisas dos homens. Ele é assim. Mas Pedro entendeu que ele estava andando com Jesus. E se ele estava andando com Jesus, ele estava aprendendo a ter a vida dele como era a vida de Jesus, pensar como ele, falar como ele, fazer as coisas que ele fazia. Ele vê que ele pode fazer isso quando Jesus dá a ele autoridade e poder para que ele realize. Então, assim como Jesus expulsa demônio, ele também expulsa. Jesus cura, ele também cura. Ele vê, se Jesus me der, eu faço. Então, em uma certa condição, eles estão lá no meio de uma multidão e Jesus multiplica pães e eles são alimentados, e depois Jesus manda eles atravessarem o mar da Galileia e ele vai orar. Ele fica até tarde orando e começa a haver uma dificuldade lá no mar da Galileia, 3 horas da manhã. Eles estão com uma dificuldade, uma tempestade começa a se formar. E Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Por que Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas? Nós responderíamos: porque Ele é Deus, Deus é capaz de andar sobre as águas. Eu quero responder para você: porque não tinha barco. O Evangelho de João diz isso para a gente, só tinha um barco. Veja, quantas vezes Jesus cruzou o mar da Galileia? Várias vezes. Quantas vezes Ele fez isso andando? Por quê? Não tinha barco. Mas Ele é o discípulo do Pai. Ele faz aquilo que o Pai manda ele fazer. Ele vê que eles estão em dificuldade. Se você for numa praia, numa noite nublada, com um blackout, sem luzes, e você olhar para dentro do mar, você não consegue enxergar 300 metros para dentro. É um breu. Jesus está numa montanha, está tendo uma tempestade, no meio do mar, ondas, escuro, mas o texto de João diz que ele os vê em dificuldade. Como? A única forma é o Pai mostrou para ele. E aí ele vai ao encontro deles. E ele vai andando sobre as águas. E num certo momento eles enxergam um vulto andando sobre as águas. E eles gritam de medo: é um fantasma! E Jesus fala: não tenham medo, sou eu. E João identifica a voz e diz: é o Mestre, é o Senhor. Aí o que Pedro faz? Ele diz: se és tu, mande que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz: venha. E Pedro vai. O texto diz que Pedro vai até Jesus. E aí ele começa a olhar o vento, o mar, e afunda. Ele grita: Senhor, socorre-me. Jesus toma ele pela mão, levanta e diz: por que duvidastes, homens de pequena fé? E aí eles voltam para o barco. A gente lê esse texto, irmãos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas você concorda comigo que aqui esse texto é totalmente maluco? É todo doido. Doido. Primeiro, Jesus vem andando sobre as águas. Já é um negócio esquisito. Mas tudo bem, Ele é Deus. Vamos partir desse pressuposto. Ok, Ele é Deus, Ele vem andando sobre as águas. Aí tem essa situação, é Ele. Se és tu, Pedro fala, mande que eu vá andando
vá ao teu encontro andando sobre as águas. Mas que pedido é esse? Faz sentido esse pedido? Eles já tinham vivido uma situação de tempestade, Jesus dormindo no barco, Jesus levanta, manda tudo ficar calmo, fica calmo. Veja, a coisa mais lógica a se fazer nesse negócio era ele dizer: se és tu, manda que pare a tempestade. Não é? Era a coisa mais lógica. Mas Pedro diz assim: se és tu, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. Isso é muito nada a ver. Aí vem um negócio mais doido ainda, é que Jesus não vira para ele e fala: não, Pedro, calma, Pedro, calma lá, você está exagerando. Ei, eu estou andando sobre as águas porque eu sou Deus. Não, ele vira para Pedro e fala: vem. E o Pedro vai, ele vai, ele anda sobre as águas. Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus. Então me explica, como é que Pedro andou sobre as águas? Porque ele não é Deus. Jesus andou sobre as águas, ele é Deus, ok? Por favor, entenda isso, ele é 100% Deus. Eu só estou dizendo que ele não está usando poderes de Deus para andar sobre as águas. Ele é a humanidade perfeita. Ele está fazendo aquilo que nós, como seres humanos, somos criados para fazer se não tivesse havido a queda, a nossa rebelião, dominando a criação. E a prova disso é que Pedro faz exatamente aquilo que Jesus havia feito, porque Jesus dá a ele a autoridade para fazer o que ele estava fazendo. Se és tu, mande que eu vá ter contigo sobre as águas, venha. O Pedro desce e o Pedro vai. Mas tem algum momento que ele duvida. Jesus disse isso para ele: por que duvidastes, homem de pequena fé? Eu tenho uma pergunta para a igreja: do que Pedro duvidou? Pedro duvidou de Jesus? Pedro duvidou que Jesus podia andar sobre as águas? Pedro duvidou que ele podia fazer o que Jesus estava fazendo. Foi disso que ele duvidou. Quando Jesus diz vem e ele vai, ele faz isso porque ele tinha entendido que ser um discípulo é pensar como o meu mestre Jesus pensa, falar como o meu mestre Jesus fala e fazer o que o meu mestre Jesus faz. Se ele anda sobre as águas, eu ando sobre as águas. Mas em algum momento ele duvidou disso. Ele duvidou que ele podia fazer o que Jesus disse que ele podia fazer, e ele afundou. E o texto diz que Jesus se levanta. Por favor, eu não tenho como provar isso, mas eu não acho que Jesus estava dando uma bronca em Pedro. Para mim ele estava dando era gargalhada com ele, né? E disse: você está vendo tão bem, por que duvidaste, homem de pequena fé? E o texto diz que eles voltaram para o barco. Eu não acho que Jesus voltou para o barco carregando Pedro no colo. Eu acho que o Pedro andou com ele de volta até o barco. Agora, sabe o que mais me intriga nesse texto? Os demais discípulos, porque todos eles têm o mesmo conceito: eu estou seguindo Jesus para aprender a viver a vida com Ele. Ele está me mostrando como é que é a vida do reino, o que é capaz de se viver a partir da realidade do reino de Deus que chegou. Eu estou aprendendo a pensar como Ele, falar como Ele, fazer como Ele. Por que quando eles viram Pedro andando sobre as águas, eles não disseram assim: ei, olha lá, o Pedro está andando sobre as águas. Ei, Tiago, João, o Pedro está andando sobre as águas. Vamos lá, Senhor, manda a gente também. Não. Ficaram lá na deles. Porque nós temos dificuldade de acreditar nisso. Nós temos dificuldade de acreditar que aquilo que Jesus vive, Ele depositou em nós, através da presença do seu Espírito, para que a gente pudesse viver. Então a gente diz assim: mas Jesus perdoa porque Ele é Jesus, né? Eu não sou Jesus, eu não consigo perdoar. Não, você consegue, porque você consegue fazer o que Jesus faz. Amar os inimigos, Ele é Jesus. Não, você consegue, porque o Espírito Santo foi dado a você, para você poder pensar como Jesus pensa, falar como Jesus fala e fazer o que Jesus faz. Entende? Pedro entendeu.
Jesus ressuscita, é assunto aos céus, derrama o Espírito Santo. Mais ou menos uns 15 anos depois disso, Pedro está perto de uma cidade chamada Jope. Em Jope tem uma discípula chamada Tabita, Dorcas. Ela morre. Ali, na comunidade dos discípulos, não tem ninguém que acredita que pode fazer aquilo que Jesus faz. Mas alguém lembra de Pedro e diz assim: aí perto está o Pedro. E eles chamam Pedro. E Pedro chega lá. E quando Pedro chega, quando eu leio esse texto, me vem a imagem de um outro texto dos evangelhos, que é muito parecido. 15 anos para trás, Pedro foi com Tiago, com João, seguindo Jesus até a casa de um homem chamado Jairo, cuja filha dele tinha morrido. Quando ele chegou lá, o povo estava chorando, Jesus botou todo mundo para fora. Pedro chega em Dorcas, chega na casa de Dorcas, em Jope, o povo está chorando, as viúvas mostrando os aventais, as coisas que ela fez. Pedro bota todo mundo para fora. Jesus entra no quarto com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Ele tem conexão plena e direta, ininterrupta com o pai. Pedro não. Pedro entende que essa conexão precisa acontecer por uma vida contínua de submissão em oração. Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vocês vão ser ouvidos. Então Pedro entra no quarto de Dorcas, ele se ajoelha e ele ora. É o que diz o texto de Atos. Jesus entra no quarto da menina, ele olha para ela e diz: Talita cumi, menina, eu ordeno, acorda. Ela senta na cama. Pedro termina de orar, ele fica de pé, volta-se para Dorcas e diz: Dorcas, acorda. Ela senta na cama. Pensar como Jesus, falar como Jesus, fazer o que Jesus faz. É o que Pedro está fazendo. Ele tem um modelo, ele tem um padrão. E por que ele faz? Porque em Atos capítulo 3, ele está indo para a hora da adoração, às 3 horas da tarde, no templo, e ele passa pela porta formosa, e tem um paralítico de nascença, e ele pede esmola, e Pedro fala para ele: olhe para nós. E quando ele olha, Pedro diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E toma-o pela mão e ele se levanta e anda. Você percebe, você entende? Porque Pedro faz? Porque ele entende o que ele tem. Ele entende o que ele recebeu. Porque ele era apóstolo. Não, não é porque ele é apóstolo. É porque ele é discípulo de Jesus. E ele sabe o que ele recebeu. Ele entende o que ele tem. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Ninguém pode dar o que não tem. Mas você recebeu da vida de Jesus, a igreja recebeu da vida de Jesus, através da presença e do poder do Espírito, para que a gente tenha o que dar. Nós devemos ao mundo uma manifestação do amor e do poder de Deus, através de nossas vidas. Nós somos a resposta de Deus para o mundo. A igreja, não a política, não a ideologia, seja de esquerda, seja de direita, não um presidente, a igreja, eu, você, cheios do Espírito Santo de Deus, convictos de que nós recebemos da vida de Jesus e que ela pode e deve fluir de nós. Mas para isso ser assim, nós precisamos de arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Nós precisamos sair desse lugar de uma relação de religiosidade com o Senhor, e nós precisamos entrar nesse lugar de intimidade com Ele, nesse lugar onde nós caminhamos com Ele, conscientes de que Ele está vivo,
assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas que a vida e o poder que Ele carregou com Ele aqui foi depositada em mim, foi depositada em você. Quando a igreja, em Atos 4, se vê pressionada pelo poder político do Sinédrio, eles oram: Senhor, nos dê coragem, nos dê intrepidez, para que a gente proclame a Tua palavra, enquanto o Senhor estende as Tuas mãos para fazer sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo Filho Jesus. Como Deus responde? O lugar treme. A coisa mais importante não é o lugar tremer, tá, gente? Eu vou em muitas reuniões de oração que a pessoa fala assim: dessa vez o lugar ainda não tremeu, né? A coisa mais importante não é o lugar tremer. A coisa mais importante é: todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Paulo diz para a gente em Efésios 5,18: não se embriaguem de vinho, encham-se do Espírito. Esse precisa ser o nosso estilo de vida, uma vida onde diariamente nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele vive em nós, mas Ele precisa estar totalmente tomado em nós, transbordando de nós, porque você é o braço, a mão, os ouvidos, os olhos, a boca, o coração de Jesus para aquelas pessoas com as quais você tem contato, no seu trabalho, na sua casa, na escola, na academia. Você precisa descer do barco, você precisa acreditar nisso, e você precisa começar a se aproximar das pessoas, sabe, ver uma pessoa que está triste, angustiada, e chegar nela e dizer: ei, parece que você está meio triste hoje. Eu queria dizer para você que eu sou um seguidor de Jesus, a paz dele que você pode receber. Posso orar por você? Eu estava num mercado, eu passei várias vezes por uma jovem, uma menina, uns 18 anos mais ou menos. Eu vi ela várias vezes no mercado, mas eu não falei nada com ela. Eu estou no caixa pagando a minha compra, aí vem assim um pensamento na minha mente, porque quando Deus falar com você, Deus fala com a gente através das Escrituras objetivamente, e Ele fala com a gente subjetivamente, ok? Em nós, o Espírito vive em nós. Muitos pensamentos que nós temos é Ele que está dando para a gente, ok? Preste atenção. Como você sabe? Vou te mostrar. Eu estou passando, vou digitar a minha senha para pagar a minha conta, vem um pensamento assim na minha cabeça: pague a compra dela. Quem que você acha que falou aqui? Não foi o diabo. O diabo não quer que você faça bem para ninguém. Também não fui eu, porque eu não sou doido para ficar pagando compra dos outros que eu não conheço, eu não tenho dinheiro para isso. Então a única explicação é: cara, o Espírito do Senhor está em mim, Ele está dizendo para eu fazer algo aqui. Lembra de manhã, quem veio de manhã, fé de uma criança? Eu dei a nula e eu falei para a moça: passe a compra dela, eu vou pagar. Moça do caixa. A menina vira para mim e fala: não, moço, não precisa pagar minha compra não. Eu falei: não, eu vou pagar a sua compra. Eu falei: olha, presta atenção, eu sou um seguidor de Jesus, e Ele me mandou pagar a sua compra, eu vou pagar a sua compra. Aí ela ficou olhando, não falou mais nada. Eu passei a compra, a moça do caixa vira para mim e fala assim: nossa, eu nunca vi uma atitude de não foi compaixão que ela usou uma outra palavra, não é caridade também, né, uma situação, um gesto, né, de bondade, então, nunca vi isso na minha vida. Eu virei para ela e falei assim: escuta, você não entendeu, aqui não tem gesto nenhum de caridade, bondade. Eu sou um seguidor de Jesus, eu faço aquilo que Ele me manda fazer, eu penso como Ele, falo como Ele, faço as coisas que Ele diz. Ele é Deus, Ele entrou na história, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, e Ele está vivo, e porque eu sou um seguidor dEle, a vida dEle está em mim,
E eu quero dizer para você que Ele quer que você se arrependa e creia nele, para que a vida dele também possa estar em você. E é a mesma coisa para você. Jesus abençoe sua vida. E fui embora. Eu estou no carro, guardando minhas compras. Alguém bate, eu olho, é a menina. Ela está chorando. E ela disse para mim, ela já tinha me agradecido lá dentro. Ela disse para mim: olha, eu já te agradeci lá, mas eu queria agradecer o Senhor de novo e dizer para o Senhor que eu sei quem é Jesus. Eu já andei com Ele. Fazem 2 anos que eu estou desviada, mas eu quero dizer para o Senhor que hoje eu estou voltando para Ele e eu estou voltando para a igreja. Pense como Ele, fale como Ele, faça o que Ele faz. É simples assim. Simples assim. Eu estava na academia, tinha uma senhora treinando. Eu fui pegar água, cheguei perto dela, falei: ei, tudo bem? Bom dia. Ela falou: ah, bom dia. Eu falei: alguém já falou para a senhora hoje que Jesus a ama muito? Ela olhou para mim e disse: hoje ainda não. Eu falei para ela: então eu estou dizendo, Jesus a ama muito. A senhora está bem? Ah, estou bem, sabe como é que é, né? Às vezes a gente fica meio mal, eu tenho umas crises de depressão. Ah, é? É. Eu posso orar pela senhora? Ah, pode, obrigado. Aí eu orei por ela ali na academia. Pai, graças te dou pela fulana. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dela. Eu rogo que a tua paz inunde o coração dela, que a sua graça a envolva, que ela conheça o seu amor por ela através de Jesus, e que assim ela seja liberta da depressão. Se ela faz algum tipo de tratamento para isso, Senhor, abençoe, para que possa cooperar com a cura dela, em nome de Jesus. É simples assim. Simples assim. Minha netinha de 6 anos, uma das vezes nós saímos com a igreja para evangelismo na rua, e eu falei: você, Lara, ela chama Lara, você vai ser minha parceira, vem comigo. Cara, a melhor estratégia de evangelismo é você ter uma criança com você. Ninguém rejeita, ninguém rejeita. Aí, Lara, com quem que nós vamos falar? Ela olhava, aquela mulher lá, vovô, beleza, vamos lá. Ia até a mulher com ela. Dá licença, bem, ela quer falar alguma coisa para você. Ah, é. Fala, Lara. Jesus ama a senhora. Jesus é Deus. Ele deu a vida dele para que você pudesse conhecer o Pai. Que Ele abençoe. Ai, mãe, que coisa mais fofa, eu não sei o que tem. Podemos orar por você? Pode. A senhora tem algum motivo? Algum pedido de oração? Ah, estou enfrentando um problema com meu filho e tal. Lara impõe as mãos sobre ela. Eu boto a mão no ombro dela e a Lara ora dizendo: Papai do céu, ajuda ela com o filho dela. Ela está triste. Ajude ela com o filho dela, papai. Amém. Não é a quantidade de teologia que você sabe aqui, é a quantidade de vida de Deus que você tem aqui. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, discípulos do reino, manifestam a realidade de que um outro reino chegou e um outro rei está reinando, e diz para as pessoas: você quer ver? Eu posso te mostrar com a minha vida. Você quer ver? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço pelo teu povo aqui, eu peço pela tua igreja,
essa expressão da tua igreja que se reúne aqui nesse lugar, a 6ª igreja de Governador Valadares. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor manifeste mais da vida de Jesus através da vida deles. Eu peço que o Senhor gere no coração de cada um de nós uma fé como a de uma criança, que ouse descer do barco, que ouse acreditar que aquilo que as Escrituras nos dizem a respeito de quem o Senhor é e do que o Senhor disse que somos e podemos fazer no Teu nome, de fato é assim, para que a gente viva dentro dessa dimensão, Senhor, da realidade do reino do Senhor que chegou e que se manifestará na sua plenitude quando o Teu Filho voltar. Até lá, que nós possamos ser esses discípulos do reino, que manifestem ao mundo a realidade do Teu amor, da Tua bondade e do Teu poder, em nome de Jesus, amém, amém.